Então a bacia de bronze é muito importante nesse aspecto. A aliança só é firmada depois que passa pelas águas. Ah, pastor, então quer dizer que uma pessoa que ela não foi batizada, então ela não é salva? Não. Aí também existem pontos a serem reparados. Por exemplo, a pessoa está no hospital, acabou de aceitar Jesus, não deu tempo de batizar, morreu. Está salvo. Se aceitou de coração, está salvo. Não passou pelo batismo, mas está salvo. Nós estamos falando no sentido daquele que pode. Ele pode ser batizado. Ele deve ser batizado. Então, o que é que o impede de ser batizado? A Bíblia diz assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aleluia. Mas não é uma regra infalível. Porque se uma pessoa estiver em coma e você pregar para ela e ela der um sinal de vida ali e aceitar e em seguida se despedir e morrer, ela está salva. Não tem problema quanto a isso. O ladrão na cruz, ele aceitou Jesus e ele foi salvo. Não tem problemas quanto a isso. Amém? Então, agora, se você tem como ser, então, se nada te impede de fazer isso e você não quiser fazer, aí é onde entra o problema. Aí é onde vai entrar o problema. Então vamos continuar. O segundo aspecto da bacia de bronze é que você, quando aceitou o Senhor, espiritualmente falando, você entra na condição sacerdotal. E a condição sacerdotal da bacia de bronze é que você deveria se chegar até ela e se debruçar até ela. E quando o sacerdote se debruçava sobre ela, ele via o seu reflexo. E ao ver o seu reflexo, ele via as manchas de sangue que tinha, a sujeira que ele tivesse, ele se lavaria, ele lavaria suas mãos e lavaria seus pés também, por estar andando naquela situação e ter respingos de sangue nos seus pés, nas suas mãos, no seu rosto. Então ele deveria se lavar. Ao mesmo tempo que a bacia, que a pia de cobre, ela tinha o reflexo da condição dele, ela também tinha água para que ele pudesse se purificar. E no segundo aspecto, então, a bacia de bronze representa para nós a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus agora não só como a mensagem da cruz, mas a palavra de Deus na sua totalidade. A bacia, ela é tão importante porque a bacia, ela era feita em forma de círculo, como se fosse uma aliança. Então ela não tem começo e fim. Ela representa aqui a palavra de Deus, que é infinita, é um conhecimento infinito, é um conhecimento sem emenda, é um conhecimento que não se acaba. Por mais que você leia, sempre você vai achar revelação, sempre você vai achar informação, sempre você vai achar a palavra rema nela, porque ela é redonda, ela não tem fim, ela é infinita. Ela representa a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ela representa a palavra de Deus, ela nos dá o ensino de que quando eu me debruço sobre ela, ela me mostra a minha condição, ela me mostra os meus erros, ela fala como uma pessoa deve ser, como uma pessoa deve se portar, ela mostra como é que Deus pensa. A palavra de Deus tem a autoridade e o poder de mostrar como Deus pensa, como as opiniões de Deus, quais são as leis do reino de Deus, quais são os requisitos de um cidadão dos céus. Ela tem contida nela tudo aquilo que eu preciso saber para me portar de forma como um verdadeiro embaixador dos céus. Como o embaixador, ele não fala dele, o embaixador, ele fala do seu reino. A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Senhor e fazemos dele o Senhor da nossa vida, nós não somos mais de nós mesmos, mas nós pertencemos ao nosso Senhor. Nós não falamos mais daquilo que pensamos,
daquilo que achamos, daquilo que nós queremos fazer, não. Nós falamos daquilo que o reino fala. Então, o que é que Deus pensa a respeito disso? O que é que Deus pensa a respeito daquilo? Como é que Deus trata dessas coisas? Um embaixador, ele não fala em nome próprio. Um embaixador fala no nome do reino a qual ele representa. Assim também somos nós. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então nós não falamos o que nós queremos, nós não devemos falar o que nós pensamos, nós não devemos falar o que nós queremos falar. Não, nós devemos falar o que Cristo falou. Qual é a opinião de Cristo, a visão de Cristo? O que é que Cristo pensa a respeito disso? O que é que Cristo disse? É isso que nós devemos falar, porque nós não nos representamos, nós representamos o Senhor do reino que nos enviou. Então nós somos embaixadores do reino dos céus, nós representamos o nosso reino. Lá no nosso reino não existe isso, lá no nosso reino não se aceita aquilo, lá no nosso reino é assim que nós cremos. E é isso que nós devemos fazer. Então a palavra de Deus, ela nos mostra os nossos erros. Você é ignorante. Você tem um pensamento errado. Você tem uma conduta errada. Você tem uma falha no seu caráter. Ao mesmo tempo que a Bíblia identifica os nossos erros, ela não só mostra nossos erros e nos deixa saber dos erros e nos deixa a ver navios, não. Ao mesmo tempo que a Bíblia nos mostra os nossos erros, ela contém também águas purificadoras, que quando espiritualmente nós estamos debruçados sobre ela e nós conseguimos enxergar a nossa condição de pecador, a nossa condição errante, ela também nos dá as suas leis, os seus parâmetros, as suas ordenanças, para que a gente possa absorver, para que a gente possa se limpar, para que a gente possa se encher da palavra até transbordar. E nós vamos entender o que Paulo falou lá então em Efésios capítulo 2, que nós devemos não vos embriagar com vinho em que há contenda, mas se encher do Espírito. No livro de Efésios, você pegar aí o livro inteiro, você vai ler, você vai achar isso daí, que nós devemos não nos embriagar com vinho, mas nos encher do Espírito. E se encher do Espírito é se enchendo da palavra, o Espírito vai mandando para nós as palavras que nós devemos absorver, encher até transbordar. E quando você vai transbordando, a sujeira vai saindo, os erros vão saindo, as falhas vão saindo, e você vai se enchendo da palavra de Deus, e aí a ponto de começar a transbordar e começar agora a alcançar outras pessoas pelo transbordo de Deus na sua vida. Então a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ela simboliza uma aliança que eu faço com Deus quando eu me batizo, e esse batismo ele mostra a minha confissão pública, exterior, para que todo mundo possa ver a transformação que eu tive dentro. Ao mesmo tempo também ela aponta para a pessoa que se debruça sobre ela, e ao estar extraindo dela as águas, a pessoa vai se limpando, se purificando, e ela por ser redonda, ela é infinita. Você deve o tempo todo estar extraindo as águas dela. Essas águas são espírito e vida. Agora veja um outro detalhe interessante. A Bíblia diz, nós temos um texto aqui, do capítulo 30, versos de 16 a 21, que o sacerdote, todas as vezes que ele fosse entrar para ministrar, todas as vezes que ele fosse entrar na tenda da congregação, ele deveria se lavar as mãos, os pés e se lavar na pia, para poder adentrar a presença de Deus, para poder ministrar na presença de Deus. Ele deveria fazer isso.
E isso então nos mostra o quê? Que participar da Bíblia, participar da pia, receber das suas águas, é algo que eu tenho que fazer todos os dias. É algo que eu tenho que fazer todo o tempo que eu puder. Eu não posso. Tem gente que pega na Bíblia, irmão. Se ela vir para a igreja um mês, uma vez no mês, ela pega na Bíblia uma vez no mês, no dia que vem na igreja. Ou seja, passa o tempo todo sem se lavar aqui na pia de bronze. O Senhor deixou a pia de bronze para você se lavar, para você se purificar, para não se aparecer diante dele sem passar pela pia. Os ministros aqui, se apresentassem sem passar pela pia, eram mortos. Agora me diga, por que tem tanta gente morta na igreja? Por que tem tanta gente que está morta? Tanta gente que não consegue mais interagir, tanta gente que não suporta mais a palavra. Canta 398 louvor, 5 minutos para a palavra, porque ninguém aguenta mais ouvir palavra. Por quê? Será que é falta de pia? Será que é porque estão se apresentando sem passar pela pia? Será que é porque estão se apresentando perante o Senhor para ministrar sem passar pela pia? Estão esquecendo de que essa é a pia de bronze e que ela tem as águas purificadoras, que toda vez que eu tiver que aparecer diante do Senhor, e toda vez que eu tiver que ministrar diante do Senhor, eu tenho que primeiro passar pela pia e me purificar e me lavar. Eu tenho que passar pela pia o tempo todo. Será que é por esse motivo que tem tanta gente hoje que vive aí dando cabeçada, caindo da fé, tanta gente morta dentro da igreja? Agora fala isso para mim. Se eu creio que espiritualmente essas peças estão no nosso culto, fazem parte da nossa adoração, fazem parte do nosso culto a Deus, como aceitar uma pessoa que está 10, 15, 20 anos na igreja, nunca que leu a Bíblia? A pessoa que vem para o culto, traz a Bíblia debaixo do braço porque é um protocolo da igreja. Tem uns que nem traz mais. Tem uns que não traz. Tem uns que falam assim: não, eu tenho um aplicativo do celular. Tá bom, eu não sou contra não. Você tem um aplicativo do celular? Tá bom, você tem. Mas quando está lendo, está estudando, você está acompanhando no aplicativo do celular? Ou você abre o celular, você está no WhatsApp, está em outras redes sociais, e os outros se perguntar, você fala: não, é que a minha Bíblia está no celular. Além de estar morto, ainda é um mentiroso desgraçado, mentiroso, infame, infeliz. Você pensa que você está enganando quem, rapaz? Você só engana você mesmo. Você só está falhando com você mesmo. Às vezes a gente olha, já dá risada, por causa que o pessoal pega umas coisas na igreja que a gente dá risada. Olha o camaradinha com o celular aqui assistindo a partida de futebol no carrinho do menino e fingindo que está vendo o culto lá e de olho aqui como se estivesse olhando para o menino, na verdade o celular ali mostrando a partida de futebol. Rapaz, a gente às vezes, sei lá, parece que está pensando o que da vida? Brincando com coisa séria, rapaz. Brincando com coisas espirituais. Então, os camaradas falam muito: a igreja precisa passar por uma reforma. A igreja, eu vejo em questão de ministério, muitos lutando para criar formas das pessoas se despertarem para isso. Mas não existe nenhuma reforma, nenhuma maneira de despertar ninguém, a não ser a pessoa entender que ela precisa passar pela pia de bronze todos os dias. Ela precisa olhar para a pia de bronze, ela precisa ver o seu reflexo, ela precisa ver aonde ela está errada, ela precisa olhar para os ensinos de Cristo
e ela precisa ver o que ele está falando e como ela está vivendo, para ver se bate. Se não está batendo, então começa a ver o que ele está falando e começa a extrair dessas águas e se purificar, porque é isso que a igreja está precisando. A igreja está precisando mais de Cristo, a igreja está precisando mais da palavra. A igreja, se tem uma coisa que a igreja pode contribuir, se me referir a templos, é os pastores começarem a entender que precisa de mais tempo para a ministração da palavra, para ensino da palavra de Deus. Aí o que eu vou ouvir? Mas pastor, se a gente não abrir para os louvorzão, o povo migra para outras igrejas. Então que migrem para outras igrejas. Mais vale você ter meia dúzia de crentes salvos do que ter 400, 500, 800 crentes desmantelados na sua igreja. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, nós estamos aqui na Comunidade Evangélica Unidos no Senhor, na rua Andrômeda, número 331, Parque Primavera, Guarulhos. Eu sou o pastor Flávio e toda a comunidade aqui vai dar um glória a Deus aqui em cumprimento a você. Glória a Deus! Você é muito bem-vindo, está aqui nos visitando qualquer dia desse. Se você está gostando dessa série de estudos, entra no nosso canal, no YouTube, tem no Instagram também, ativa lá o sininho, toca lá no Balangudando lá para você participar lá do nosso grupo do YouTube, lá do canal do YouTube. Se inscreve, faça seu comentário lá, se você tem algo interessante, concordou, pode comentar, não discordou de alguma coisa, comenta lá também. Eu tenho o prazer de estar acompanhando depois seu comentário em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus te abençoe a tua família, glória a Deus.